Boa noite, minha amiga Fernanda. Boa noite aos ouvintes do programa Tô de Olho. Boa noite, meu amigo Thiago. Ó, o mercado da bola não para, tá agitadíssimo. E é o seguinte, você falou da carta Coringa, de fato, Ceará se reapresentou hoje lá no CT Carlos de Alencar Pinto, né? Parte do elenco se reapresentou hoje para iniciar os trabalhos físicos e exames médicos, avaliar como os jogadores estão aí nesse início de pré-temporada, para de fato iniciar os trabalhos amanhã. Amanhã, de fato, começam os trabalhos até com bola, mas a princípio são exames médicos, exames físicos, tudo isso foi feito hoje com parte do elenco lá em Carlos de Alencar Pinto. Por que parte do elenco? Porque alguns nomes novos contratados ainda não se apresentaram ao time do Ceará. Dos novos contratados que se apresentaram hoje, estiveram William Machado, que foi o primeiro contratado. Teve até coletiva, né? Exatamente. O zagueiro Éder, né? E o volante Fernando Sobral. Esses dois foram anunciados hoje oficialmente, mas a imprensa já viu logo na reapresentação que eles tinham se reapresentado e, enfim, foram... Houve um spoiler sem querer. Exatamente, teve aquele spoiler, o Ceará acabou deixando escapar esse spoiler aí. Igual o Eric Puga, né, que também se reapresentou, então as negociações com o Bahia ainda não se concretizaram. Exatamente. Assim como também dos novos contratados, só para completar a listinha, Nicolas, Dieguinho e Matheus Araújo também se reapresentaram hoje. Como você falou, o Eric Puga também se reapresentou hoje, porque a negociação com o Bahia ainda não foi confirmada. Quem tá ligado na nossa programação tá sabendo o porquê que essa negociação ainda não foi confirmada. Que foi o pedido do Ceará aumentou de 18 para 20 milhões. Além disso, o Ceará tá interessado em 3 jogadores do elenco do Bahia de forma definitiva. Que um é o Matheus Bahia, o outro é o Iago Felipe, volante, né, de 29 anos. E tem o outro jogador que ainda tá sob sigilo aí, esse jogador que o Ceará tem interesse no time do Bahia. Então essa negociação não foi fechada, mas tudo caminha para um desfecho positivo para todos os lados, para o Ceará, para a Bahia e para o Eric Puga. Então essa negociação deve ser concretizada. Se não for, se acontecer, é uma hipótese remota, mas é uma hipótese que, se isso não acontecer, o Ceará vai ficar com o Eric Puga para a temporada e vai ficar esperando aí receber uma proposta de 30 milhões de reais, que foi a pedida inicial do Ceará para vender o Eric Puga, né? Então ele se reapresentou hoje também. E hoje também o Ceará acabou apresentando o zagueiro William Machado. Foi o primeiro contratado, também foi o primeiro apresentado. E ele, na coletiva, relembrou o duelo contra o Ceará na Série B do ano passado. E a gente tem esse trecho. Não temos esse trecho? Então, Opa, não temos esse trecho. Mas enfim, ele relembrou esse duelo contra o Ceará. Ele elogiou a torcida, que na época foram 40 mil pessoas, né? Nesse confronto entre Ceará e Operário, que era o clube que ele defendia, né? E ele disse que se sentiu muito bem naquele confronto, com aquele número de torcedores, né? Aquele volume de torcedores. E, enfim, foi isso que ele falou lá na coletiva. Foi um dos temas que ele falou na coletiva. Ele também falou sobre as características dele. É um zagueiro que joga pela esquerda, né, no miolo de zaga, e que vai ser a primeira oportunidade dele jogando uma Série A de Campeonato Brasileiro. Ele já defendeu, já participou de Série B pelo Operário, já trabalhou na Série C e também na Série D, inclusive já defendendo o Ferroviário também, né, a segunda passagem dele pelo futebol cearense. E hoje também o Nacional confirmou o empréstimo do atacante Antônio Galeano para o Ceará. O Ceará vai pagar 1,4 milhões de reais pelo empréstimo do jogador paraguaio até o final da temporada de 2025. Então ele chega ao Ceará, mas o Ceará vai desembolsar uma grana por ele, tá? No Fortaleza, a novidade é a seguinte: Fortaleza encaminhou o empréstimo do zagueiro Bernardo Chapo ao Vila Nova. Esse jogador já estava emprestado, ele estava emprestado ao Botafogo de São Paulo na temporada de 2024, né? Foi capitão da equipe, a Botafogo de São Paulo, que disputou a Série B do Campeonato Brasileiro, e agora o Fortaleza vai emprestá-lo novamente para disputar a Série B, agora pelo Vila Nova de Goiás, um empréstimo válido até o final de 2025. O Bernardo Chapo tem contrato com Fortaleza até o fim de 2026, ou seja, terminou 2025, ele retorna para o Fortaleza para a temporada de 2026. Ou emprestado de novo. A princípio, ou poderá ser emprestado novamente. O Fortaleza
que pagou, na época, cerca de 1,8 milhão de reais ao Ituano pela compra, em definitivo, do zagueiro Bernardo Chapo. Agora, minha amiga, eu vou trazer para você aqui, para quem está nos ouvindo, está nos acompanhando aí, o Ferroviário, hoje, ele está reunido nesse momento, está acontecendo uma Assembleia Geral para a implementação da SAF, certo? Hoje não vai ser debatido sobre venda, mas sobre a implementação do Ferroviário SAF para essa temporada, certo? E hoje o Ferroviário também detalhou essa proposta. O Ferroviário divulgou, por meio da sua assessoria de comunicação, os detalhes da proposta da empresa e também o nome da empresa. Vamos lá. Primeiro, o nome da empresa é a Max. Ela é representada pelo português Pedro Roxo. A proposta é de compra de 90% da SAF do Ferroviário, certo? Essa compra vai envolver a gestão do futebol profissional masculino, categorias de base sub-20 e sub-17 e futebol feminino quando existir. Ou seja, há essa intenção de criar um time feminino pro Ferroviário, algo que o Ferroviário não tem, certo? E aí essa empresa vai ficar responsável pelo pagamento de todas as folhas salariais e demais custos de todas essas categorias citadas agora. As outras categorias, incluindo a escolinha de futebol, vão ficar ainda sobre a gestão do Ferroviário, certo? Não vai ficar com o Ferroviário SAF. A Vila Olímpica Elzir Cabral, ela não entra nessa negociação. O Ferroviário SAF não vai vender definitivamente a Vila Olímpica Elzir Cabral. Porém, como a empresa vai investir na estrutura do equipamento, então por 20 anos o Ferroviário SAF vai ficar autorizado a trabalhar nesse equipamento, né, na Vila Olímpica Elzir Cabral. E durante esse período também vai custear todos os custos de salários, enfim, da Vila Olímpica Elzir Cabral durante 20 anos. Além disso, está garantido um investimento de 10 milhões por ano enquanto o Ferroviário estiver na Série D, 15 milhões por ano enquanto o Ferroviário estiver na Série C, 25 milhões por ano na Série B e 50 milhões em uma eventual Série A. Eu digo em uma eventual porque foi exatamente o que eles divulgaram. O que? Se isso acontecer, né? O que me garante que o Ferroviário tem a pretensão até chegar na Série B. A Série A não é algo garantido, mas no eventual são não 50 é milhões. Né? Não é impossível. Né? A empresa ainda vai investir 13 milhões para pagamento de dívidas e reformas no Elzir Cabral, sendo 3,5 milhões para as dívidas e 9,5 milhões para a reforma estrutural. Então é isso, esses são os detalhes da proposta da empresa para a compra do Ferroviário SAF, né? Que tem tudo para ser implementado de fato nas próximas semanas, certo? Perfeito, então. Segunda a gente volta com mais atualizações. Exatamente. Bom final de semana para você, Vitor. Até mais.